iniciar com as nossas orações e também vamos pedir a Deus que abrevie essa pandemia, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos iniciar então. Reinaldo, é com Tudo você bem, agora. vamos lá. Bom, deixa eu abrir o meu PowerPoint aqui. Bom, tá aí. Tirou seu som. Tirou seu som. Nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo de Jesus. Não está entrando, não está mudando. Pedroves que não mudou aí, por quê, hein? Aquela hora tinha funcionado? Tinha. Não está funcionando, viu, Pedro? Não sei por quê. Está vendo alguma coisa, Pedro? Sim, está na tela. Mas ele não está mudando, por que será, hein? Se você clicar nele. Ronaldo, não é porque ele está no último slide? Não, está no... Pode ser, pode ser. Está no último. Está no último, não. Desculpe a nossa falha, é que o primeiro e o último são iguais. Então, vamos lá. Então, agora ele muda, né, mãe? O batismo de Jesus. Então, mãe. Então, para falar do batismo de Jesus, a gente tem que falar um pouquinho de João Batista, né? João Batista, ele tinha esse nome Batista porque ele batizava nas águas do Rio Jordão, né? E quando Jesus vai para ser batizado, João escuta essa frase de Deus, né? Este é o meu filho amado, nele está o meu agrado. Então, começa por aí o batismo de Jesus, tá? Então, como nós vimos, tem uma luz forte que chega para iluminar Jesus, e tem uma pomba também que desce sobre Jesus, né? Indicando que Jesus era o Filho de Deus. Então, por isso,
porque o Espírito de Deus assumiu uma forma de pomba. Por que será que assumiu essa forma de pomba? Em outros tempos, foi na sarça ardente com Moisés, foi uma pomba também no dilúvio, com Noé, tá? Então, no batismo de Jesus, a imagem, o que aparece é essa pomba. Então, é a graça divina se manifestando de diversas maneiras, simbolizando a vontade de Deus único, tá? Isso fica bem claro. E João vai entender que o Cordeiro de Deus, a vítima inocente de todos os pecados, revela aos olhos de João a ave anunciadora da aliança de Deus com Noé e com a humanidade depois do dilúvio. Então, nós temos os pastores, não tinham ouvido a anunciação dos tempos proclamando a paz na terra aos homens de boa vontade? Tinham, né? Então, João compreendeu tudo o que estava acontecendo. E quando a multidão se despede no final do dia, ele se reúne com alguns discípulos e diz: eu vi o Espírito descer do céu. Deixa eu chegar lá. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testemunho de que esse é o Filho de Deus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, 32, 34. Isso foi o que aconteceu na beira do rio, dentro do lago, onde estava sendo batizado. Então, agora, qual o significado? Para a gente poder continuar falando sobre o batismo, qual é o significado da palavra batismo? Como sempre, eu vou procurar no dicionário, né? O Aurélio vai falar que batismo é uma palavra que veio do batismo, do latim, que significa mergulhar. E também o próprio Aurélio vai definir como sacramento da Igreja Católica. Significa um renascer espiritual com purificação de todas as culpas e pecados. Não está errado, né? Mas está bem simplesinho, né? Aí eu vou procurar na enciclopédia da Bíblia. É um verbo grego proveniente do meio judaico-helenista que ganhou sentido técnico de batizar e que significava emergir ou submergir, tratando-se de purificação espiritual. E aí, para completar, deixar a palavra batismo bem correta, eu fui no Catecismo da Igreja Católica, no 628, no parágrafo 628. O batismo, cujo, está errado aí, né? Não é sujo, é cujo, sinal original é pleno, a imersão, significa eficazmente a descida do cristão que morre para o pecado com Cristo, em vista de uma vida nova. Então, aí está a definição de batismo, que é uma imersão que significa a descida do cristão que morre para o pecado com Cristo. Então, quer dizer, o batismo é uma purificação dos pecados. Então, por que Jesus se submete ao batismo? Alguém tem alguma ideia disso? Alguém já pensou nisso? Até parece estranho fazer essa pergunta, né? Por que Jesus se submeteu a um batismo de arrependimento? Que necessidade teria ele, o Salvador do mundo, o Verbo encarnado em pessoa, e submeter-se ao ritual que pressupõe a existência de um pecado e a necessidade de conversão? Não era o batismo de João um batismo de arrependimento? Desde antigamente, esse problema teológico foi levantado. O verdadeiro motivo que levou o Salvador a submeter-se ao batismo de João não está em sua pessoa ou na sua moral, mas nas circunstâncias externas de Jesus Cristo. A parte externa, a parte que o povo via, a parte que o povo podia sentir. O próprio João Batista vai desatar esse nó, dizendo: eu não o conhecia, mas
para que ele fosse manifestado a Israel, vinham por isso batizando com água. O próprio João Batista vai dar a tônica do batismo com água de Jesus. Era a hora de Jesus começar a sua missão. Aí nós temos um tal de Justino, o mártir do século II, que vai dar uma outra definição, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, não sei, mas vai mostrar para a gente uma outra ideia. Ainda que tenha nascido como Jesus Cristo e habitasse em algum lugar, não era ainda conhecido, nem exercia poder algum, até que o novo Elias houvesse consagrado pela unção. Nós vamos perceber que Elias vai dar a tônica de ser batizado, tá? Então, o batismo funcionou para Jesus da mesma forma que a unção funcionava para os reis e sacerdotes. O Espírito Santo lhe deu uma nova plenitude e o Pai proclamou seu Filho muito amado. Com isso, tanto exterior como interiormente, Jesus foi investido de plenos poderes para começar o seu ministério. Aquele que até então vivera como um homem comum se manifestaria publicamente como Messias, depois de ter recebido o batismo. A ordenação, a consagração messiânica e o selo oficial de sua dignidade. Foi isso que Jesus recebeu no seu batismo. Publicamente, fisicamente. O batismo de Jesus foi importante para a sua vida. Parece estranho, né? Mas vamos pensar um pouquinho, vamos refletir. O Filho de Deus não havia encarnado para tomar sobre si e expiar os pecados dos homens? Assim se iniciava o tempo que iria inaugurar o seu ministério, que se harmonizava muito bem com a sua missão. Por isso, ele tomou a aparência e a atitude de um pecador, de alguém que se arrepende, mesmo não tendo nenhum pecado, esperando ser um dia na cruz a nossa vítima salvadora. Conforme João, Jesus foi ao Jordão para ser batizado na condição de Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 19. Carregando os pecados da humanidade inteira. Mesmo sendo superior a João, Jesus expressou uma atitude de respeito e submissão diante do profeta. Um grande exemplo para todos nós. Jesus era o mestre, Jesus era superior a João Batista, mas se humilhou e se deixou batizar. O batismo de Jesus merece, portanto, ser considerado um dos pontos mais importantes de sua vida. Será que João e Jesus se conheciam pessoalmente? Ou, pelo contrário, aquela era a primeira vez que se viam face a face? Ainda que não seja impossível que, com seus respectivos pais, já tivessem se visto em Jerusalém. Talvez nas visitas a Jerusalém, nas peregrinações a Jerusalém, Maria e José, tanto João Batista com Isabel e o seu pai Zacarias, deviam ter sido encontrados lá. Um se viram, mas não sabiam quem era, quem não era. Então, talvez lá eles tiveram um encontro, mas não se conheceram. Se eles já tivessem visto antes, deveria ser ocorrido há muito tempo, pois o professor disse antes desse encontro que não conhecia, mas vinha batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. Novamente. O breve diálogo entre João e Jesus, quando esse se mostrou, indica que João o reconheceu imediatamente como Messias, mas foi em virtude de um pressentimento sobrenatural, após a manifestação do Espírito Santo, por meio do qual Deus revelou seu Filho. Então, João Batista protestou energicamente. A argumentação de João foi: eu que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim? João se humilhou, proclamou
a sua indignidade ao dizer que não era conveniente batizar aqueles de cujas sandálias ele não sentia digno de desatar as correias. Mas Jesus responde para ele: deixa do jeito que está, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então ele permitiu. João se humilhou mais um pouquinho ainda, permitiu. Com essa argumentação, Jesus reconheceu quanto João estava bem fundamentado para apresentar a sua objeção. Gente, aqui tem uma coisa interessante para nós hoje. A gente faz muita objeção a algumas doutrinas da igreja. Será que nós estamos bem fundamentados, como fala aqui no texto? Jesus viu que João estava fundamentado para fazer aquela colocação de não se cumprir o seu batismo. Assim que Jesus saiu das águas do rio, colocou-se em oração, como faria em outras solenidades e circunstâncias de seu ministério. Não é difícil adivinhar o objetivo da fervorosa oração do recém-batizado. Jesus se consagrou generosamente ao Pai, colocando-se inteiramente à disposição dele, oferecendo-se como vítima universal. A resposta do Pai a esta oração não se fez esperar. Tu és o meu filho amado, em ti está o meu agrado. A linguagem dos evangelhos não dá lugar para nenhuma dúvida desse acontecimento. Ao contrário, tem sido sempre a doutrina dos mais autorizados exegetas cristãos. Jesus e João Batista viram e ouviram. As cenas que apareceram ante seus olhos, os sons que ressoaram em seus ouvidos não eram imaginários, mas sim sensíveis e exteriores. A unção e a consagração de Jesus após o batismo. A descida do Espírito Santo sobre o Messias poderia, à primeira vista, parecer supérflua. Muitas vezes a gente acha muita coisa na igreja supérflua, né? Mas entende-se facilmente que, estando Jesus a ponto de inaugurar seu ministério, sua humanidade recebeu essa nova efusão da terceira trindade, que nada mais foi do que uma unção e uma consagração. Gente, quando eu estava fazendo esse texto, eu lembrei bem a nossa unção e a nossa consagração em frente ao sacrário, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine para trabalhar no cursilho. Olha aqui a unção e a consagração de Jesus após o batismo. É a mesma que a gente faz no cursilho. As profecias de Isaías se cumpriram completamente. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e compreensão, Espírito de prudência e valentia, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11:2. Gente, é a mesma coisa que a gente está pedindo no cursilho, para quando a gente é palestrante, quando a gente vai entregar a nossa mensagem lá, é tudo isso que a gente pede para o Espírito Santo, que Deus envie o Espírito Santo. É isso que Isaías estava falando lá no Antigo Testamento e estava acontecendo com Jesus aqui. O Messias mesmo declarou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os corações aflitos, anunciar aos cativos a liberação, levar aos prisioneiros o alvará de soltura. Isaías 16, 61, 1 e Lucas 4, 18 a 19. Está tudo tá no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aqui eu termino o meu batismo de Jesus, mas sem terminar, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje
Parece incrível. Parece que quando a gente fez a programação da escola vivencial, ninguém olhou qual seria o evangelho do dia hoje, né? O evangelho do dia de hoje vai falar sobre Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, e ele disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. Se de fato ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele, Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse é um pequeno texto do Evangelho de hoje. E o meu livrinho aqui, o meu Missal do Cotidiano, ele vai falar que no versículo 5, que nós não temos aí, porque eu vi hoje de manhã, e meu slide já estava pronto, né? Que esse versículo 5 dá a entender que esse trecho era utilizado na igreja como catequese batismal. Tá? Então, é a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje. Então, qual que é a catequese batismal que nós temos para nós hoje? O que nós precisamos fazer para nascer de novo? Para isso, eu deixei duas perguntas. Como você viu o batismo de Jesus? Compare a necessidade de Jesus e a sua de ser batizado? Compare. Então, fica aí essas perguntas. E aqui a gente encerra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui para responder. Obrigado. Reinaldo, você pode pôr a pergunta de novo para mim poder digitar? Com certeza. Por favor. Opa! Bom. Deu aí, Pedro? Sim, obrigado. As perguntas estão aí no bate-papo, tá? Fora. Vai chegar aí o convite para vocês participarem das salas, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa semana a todos. E Boa até a semana a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Amém. Semana.